O nepotismo nas religiões. Desde os primórdios da humanidade, as religiões têm sido um dos pilares mais importantes para a sociedade. Elas são responsáveis por regras e normas que devem ser seguidas pelos seus fiéis, além de proporcionarem um senso de comunidade e pertencimento. No entanto, nem sempre as religiões são inclusivas e acolhedoras. Muitas vezes, elas são marcadas pelo nepotismo, ou seja, a preferência dada aos parentes próximos em detrimento de outras pessoas. O nepotismo nas religiões é um problema antigo e que persiste até hoje. Ele pode ser visto de diversas formas, desde a escolha dos líderes religiosos até a forma como as tarefas são divididas entre os fiéis. O nepotismo nas religiões geralmente é justificado com o argumento de que os parentes próximos são mais confiáveis e que possuem um maior conhecimento da doutrina. No entanto, essa justificativa não é aceita por todos e muitas vezes leva à exclusão de outras pessoas que não fazem parte da família do líder religioso. Neste vídeo, vamos abordar o nepotismo nas religiões a partir de 3 perspectivas diferentes: a histórica, a sociológica e a jurídica. A primeira perspectiva analisará como o nepotismo surgiu nas religiões e quais foram os principais motivos para a sua proliferação. A segunda perspectiva examinará os principais impactos do nepotismo nas relações interpessoais dentro das instituições religiosas. E por fim, a terceira perspectiva tratará da questão do nepotismo sob o olhar da lei brasileira. O nepotismo é um tema polêmico nas religiões abraâmicas. Muitos líderes religiosos são acusados de praticar nepotismo, ou seja, de dar preferência aos parentes e amigos em relação àqueles que não são tão próximos. Nepotismo pode ser visto como uma forma de corrupção, pois aqueles que têm acesso a recursos e oportunidades privilegiadas podem usá-los para beneficiar apenas aqueles que estão próximos a eles. Isso pode levar à desigualdade e à injustiça social. Muitas vezes, o nepotismo é criticado porque fere os princípios da meritocracia. Aqueles que são mais capacitados e merecedores devem ter prioridade em relação àqueles que não têm as mesmas qualificações. No entanto, alguns argumentam que o nepotismo pode ser uma forma legítima de ajudar os parentes e amigos. Por exemplo, um líder religioso pode querer dar acesso a recursos para aqueles que estão mais próximos a ele porque sabe que eles precisam mais do que outros. Além disso, alguns argumentam que o nepotismo pode incentivar a lealdade e a cooperação entre os membros da comunidade religiosa. Aqueles que se sentem beneficiados pelas boas ações de um líder religioso tendem a ser mais leais e cooperativos com ele do que aqueles que não têm esse tipo de vínculo. A questão do nepotismo nas religiões é uma questão muito controversa. Muitas pessoas defendem o nepotismo, argumentando que é uma forma de assegurar a continuidade da tradição e da doutrina da religião. Outras pessoas, no entanto, criticam o nepotismo, afirmando que ele leva à corrupção e à discriminação. O nepotismo nas religiões tem sido um problema desde os primórdios das religiões. No século IV a.C., por exemplo, Aristóteles criticou duramente o nepotismo no clero da Igreja Ortodoxa. Na Idade Média, o Papa Gregório VII proibiu o nepotismo na Igreja Católica Romana. No entanto, apesar dessas proibições, o nepotismo continua sendo um problema em muitas religiões até os dias de hoje. O nepotismo é particularmente comum nas religiões que têm um sistema hierárquico bem definido, como a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Russa. Nessas religiões, muitos líderes religiosos são escolhidos porque são parentes próximos dos líderes anteriores. Isso leva a situações em que as pessoas são escolhidas para cargos importantes na igreja simplesmente porque são parentes dos líderes atuais. Além de ser injusto, o nepotismo também pode levar à corrupção e à discriminação. Quando as pessoas são escolhidas para cargos importantes na igreja simplesmente porque são parentes dos líderes atuais, isso significa que elas não necessariamente têm os talentos ou a experiência necessários para exercer esses cargos de maneira eficaz. Além disso, o nepotismo também pode levar à discriminação contra aqueles que não pertencem à família do líder religioso. A religião hindu é uma das mais antigas do mundo e tem um dos seus princípios fundamentais o nepotismo.
Isso significa que os líderes religiosos são escolhidos dentro de suas famílias, geralmente entre os filhos ou parentes próximos. Esse sistema é conhecido como o casta, e é um dos pilares da sociedade hindu. A casta determina o papel que cada um deve desempenhar na sociedade e na religião, e é hereditária. Conclusão. Ao analisarmos a história do nepotismo nas religiões, podemos perceber que a CCB é uma igreja como outra qualquer do passado. Seus líderes religiosos querem impor na vontade do povo da igreja que são escolhidos por Deus como pessoas especiais e poderosas. Mas isso não é honesto, e por isso a igreja cristã deve ter valores éticos e morais.